Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazza quem vos fala. Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo trago as operações que realizamos no pregão de hoje, 14 de nove de 2022. Foi loss? Sim, mas com dignidade. Antes de mais nada, agradecer aí pelos comentários e likes no vídeo de ontem. Teve bastante acesso. Não sei se é porque eu acertei as palavras-chave do CEO lá do YouTube, ou se é porque o pessoal prefere mais a desgraça do que o sucesso dos outros. Mas enfim, teve bastante visualização, bastante comentário aí. Então, pedi aí, deixa o like, se inscrevam, compartilhem o conteúdo com quem acreditem que possa tirar proveito. Dizer, né, que o intuito do nosso canal é trazer de forma transparente o resultado que tem através do meu operacional e reafirmar aqui, não sou trader profissional, né? E o único intuito com o nosso operacional, com o meu operacional aqui, é tentar tirar a subjetividade do mercado. Quanto mais eu estudo, mais subjetivo fica. Estava dando uma olhada, é tanta linha que perdão, é tanta linha que vai colocando na tela, que daqui a pouco eu vou ter tanto suporte, tanta resistência, que eu não vou operar. Vou ficar olhando para a tela o tempo todo e toda a região é região perigosa. Mas enfim, né? Obrigado pelos comentários, eu avalio tudo. Mas por hora, enquanto eu não conseguir nada com mais... Não certeza, porque nesse mercado não se tem certeza, mas algo mais palpável, né? Que eu levante no longo prazo aí as probabilidades estatísticas, eu vou continuar na minha levada aí. Porque, enfim, foi desta forma que desde o dia 1/6/2021 não preciso mais pôr dinheiro na corretora por ter quebrado conta. Posso quebrar? Posso. É o que eu quero? Não, e não vai acontecer. Mas pode, e a probabilidade existe. E a curva de capital é bem interessante desde lá. Quem tiver interesse, dá uma olhada aí, tem bastante vídeo no canal. Então vocês conseguem acompanhar a evolução. Mais pra frente eu faço um vídeo aí trazendo curva de capital, mostrando certinho aí. Óbvio que tem altos e baixos, quando a gente pega mercados mais na tendência ajuda mais. Mercados mesmo amplos, assim, com bastante volatilidade, mas mais laterais, o setup não é tão interessante. Mas no longo prazo é interessante. E até que eu tenha melhor conhecimento, é por ele que eu vou operar, pois ontem vocês perceberam que eu tentei sair dele e me lasquei, né? Se tivesse ficado nele, teria me guardado aí de pelo menos R$400 no bolso, né? Sem ter perdido. Enfim, vamos lá então para as entradas. E obrigado aí pelos comentários. Continue comentando. Toda ajuda é bem-vinda. Se quiser xingar, pode xingar também. Todos os comentários são liberados, eu não bloqueio nada. Só que todos os comentários serão respondidos ou no vídeo ou nos próprios comentários. Beleza? Então, bora lá. Para o dia de hoje foi maravilhoso, pois perdemos dentro da gestão, dentro do planejado. O stop é normal. Não saiu feliz, óbvio que ninguém quer perder, mas comparado a ontem estou maravilhado, porque não fiz cagada, consegui manter de novo a calma. Mesmo assim, continuo estudando na tela paralela aqui o Renko lá, as entradas. Mostrei até alguma coisa no vídeo no dia de hoje. Ontem teria dado certo, né? Que o Renko, qual que é a ideia? Você entra opera no 15R, da forma como eu estou estudando, avaliando o price action, né? As ondas lá, os fractais e o cacete A4 lá do... Esqueci o nome do filho da puta. O down lá, a teoria de down, pá. Rompeu o topo, você vai procurar um próximo fundo inferior. É superior que o fundo anterior. Para compra, perdeu o fundo, você vai procurar um próximo topo para venda e assim vai. Então estou estudando, só que qual que seria a ideia ali? Um risco-retorno 1 para 1, né? E ontem teria batido, mas enfim, como meu alvo era mais para cima, eu deixei e me lasquei. Então vamos lá, falei demais até, então já vamos ficar por aqui. Candle 1 nos dando um alerta de compra. Estava acima do ajuste, em cima do fechamento. Fiz a entrada, né? Alvo ordenhou configurado, stop 200 pontos, alvo
300, 400, 500 pontos, ou seja, 3 contratos primeiro, depois 400, 500, e aí o mercado dando chance de atingindo lá os 300 pontos. Ele já protege a operação, e dali para frente um tique que for andando ele vai enforcando o gato, né? A estratégia enforca gato, batizada pelo nosso parceiro Leandro Moura, que ele vai enforcando o nosso stop gain com preço, tá? Então note, foi acima do ajuste, acima do fechamento do dia anterior. Mas, aí como eu falei, vou começar a traçar a linha. Tinha o pivô lá, uma das linhas do pivô do dia anterior. Porra, segurou bem aí, mas paciência, né? O que eu vou fazer? Até que eu tenha melhor conhecimento sobre isso, não tem como blindar de toda forma. E vou ficar mais puto ainda o dia que eu não entrar achando que vai ter uma baita de uma resistência e o mercado for. Então até que eu aprenda, né, como eu sempre falo, eu sou um trader iniciante, o objetivo aqui é tirar a subjetividade para mim. Porque com a subjetividade eu quebrei e perdi dinheiro. E com a objetividade do setup, sendo claro, entrada, alvo e stop, foi o que me fez permanecer aí vivo e lucrativo no mercado. Né? Óbvio que não milionário, porque ganhos passados, né, não são garantias de ganhos futuros, e o nosso lucro sempre será proporcional ao tamanho do nosso capital, ao nosso risco. E eu não vou colocar nenhum capital a mais do que eu já estou trabalhando aqui, né? E só vou alavancando aí aos poucos com os próprios ganhos do mercado. Então, hoje eu trabalho com 5 contratos, comecei lá com 1. Né? Dentro do nosso setup, o mínimo recomendado é de R$1.000 por contrato. Porém, o ideal seria mais. Né? Quanto maior a sua margem, óbvio que proporcionalmente será menor o seu lucro, também o risco menor. Né? Day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, portanto, cuidado. Só coloque nesse mercado dinheiro que possa perder. Vamos adiantar aí. E aí, Candle 2 já voltou daquele jeito, rasgando ajuste, rasgando fechamento de ontem e estopando nossos contratos. Às vezes vocês vão perceber que tem do lado vai piscar aí um compra e venda de dólar, tá? Lembrando, estou fazendo um backtest e a operação em conta de simulação lá o dólar, tá? O índice aqui opera em conta real e o dólar, o teste que eu estou fazendo. Hoje eu acabei esquecendo de gravar. De novo, finalzinho eu mostro lá os resultados, né, do backtest. Só o resultado cheio, né, do final. Deixa eu até abrir aqui o Profit e ver, mas tá ruim pra nós. Caracas, cadê? Aqui. Ah não, hoje deu bom. Teríamos saído depois de 2 dias de stopassos no... Stop não, né? Dentro de um gerenciamento, mínimo gerenciamento possível. Mas hoje saiu com R$15 de lucro. Olha que maravilha, lá no dólar. Mas não vem ao caso agora. Beleza? Então, estopou aí, paciência. Né? O stop serve para isso, para limitar nossa perda. E depois daí o mercado deu aquela violinada, voltou a subir mais uma merreca. Daí da entrada chegou a avançar no máximo 200 pontos. Antes depois de despencar de novo. Deixa eu adiantar aqui para vocês. Aí parei aqui. Candle 5 dando mais uma alerta na compra, mesma região. Bora lá. Se der o sinal, vou entrar. Né? Na hora não tinha me atentado ainda no pivô do dia anterior. Mas falei, porra, agora vai romper. É o que eu acreditava. E é para isso que serve stop. Se ele fizer um movimento diferente do que eu acredito, ele vai estopar. E eu blindo aí. Lembrando que o meu operacional funciona da seguinte forma. No máximo 3 entradas por dia. Né? A gente vai limitar no máximo 3. Se tiver 4 vitoriosas, você pode arriscar uma quinta. Tendo uma quinta vitoriosa, você pode arriscar uma próxima. Mas enfim, tomou um stop, 0-0. É no máximo 3 operações e tchau. Né? Então, mesmo esquema, stop 200 pontos, alvo 300, 400, 500. Chegando em 300 pontos, break-even acionado. Chegando um tique acima dos 300 pontos, ele começa já o trailing stop, subir, enforcando a operação, até ou voltar e tirar no stop gain, ou pegar os outros alvos. Outra coisa que eu percebi é o seguinte, do lado direito ali onde tem o livro visual, se alguém souber até, já que o pessoal está empenhado aí, agora no último vídeo, espero que a partir de agora as pessoas voltem a... continuem a comentando. Quem manjar da leitura desse livro visual, que eu coloquei na tela para fazer esse estudo, né?
ora, ele está cheio de posições apregoadas ali, né? Cheio de lotes apregoados. O mercado vai lá, toma e vai rasgando para cima, e horas ele está cheio de lotes da mesma forma. O mercado ele resiste ali e desce. Né? Então, quem souber ter uma leitura mais adequada para esse indicador, né? O livro visual, que é o que aparece lá no Netrix lá do Times in Trade, se eu não me engano. Só que aqui ele fica na tela os lotes, né? Então, se alguém souber, né, como fazer a leitura mais adequada, me puder comentar aí, eu agradeço. Então, vamos adiantar. E aí, Candle 7 voltou, né? Bem na hora da notícia, né? Caralho, eu até olhei lá, falei que tinha notícia, mas falei, mano, vai ficar de boa. Ainda bem que foi de boa, que se tivesse pulado igual ontem, né? Tivesse entrado em leilão sem estopar, ia dar um prejuízo grande. Tem uma galera que teve um baita de um prejuízo. Teve gente que teve lucro, que estava vendido. Quando entrou em leilão, abriu depois lá embaixo. Então teve lucro, mas não dá para ficar contando com a sorte, né? Então preciso também bolar alguma coisa na estratégia para em dias de notícia 3 estrelinhas lá no... tentar ficar de fora nesse determinar um horário aí. Enfim, nosso prejuízo hoje é de 432. Normal e puta, tô satisfeito pra cacete não em ter perdido, mas em ter, graças a Deus, operei tranquilinho, sem desespero, mesmo fazendo meus estudos. Falei, não vou fazer cagada. E vou mostrar aí na tela qual que era a ideia, né, do Renko que eu estou olhando e estudando. Para tentar alinhar junto com o setup, ou depois apenas operar ele, sei lá, só para dólar, sei lá, preciso estudar. Estou estudando, então bora lá ver isso daí. Aí aqui na tela eu tinha traçado um Fibonacci do máxima e mínima do dia de ontem, né? Vez que é topo maior que fundo, tracei para baixo. Aí ele estava na região ali de 100%. Abaixo ali, região de 111,8, geralmente, né? Existem várias formas de interpretar, tá? Tem gente que usa, trabalha, esqueci o professor Marco Aurélio Rossi, se eu não me engano, ele fala das retrações, né? Que rompeu 76 para cima, ele busca 23, bate 23, volta. Tem o pessoal que usa 50%, tem o pessoal que usa 38, 618, e cada um fala uma coisa, né? Dentro desse estudo aí do professor Marco Aurélio Rossi, se eu não me engano, é esse o nome dele, já é falecido até, ele só considera um rompimento real depois que ele rompe a linha do 101,11 lá, né? Então qual que é a probabilidade nesse ponto dele romper ali a 101, a 100 e ter um suporte na linha de 101,11. Óbvio que depois de tudo desenhado, a teoria é bonita, né? Então eu fiz aí estava acompanhando na outra tela, como eu falei, o Renko já tinha rompido a região ali, né? Aí e começou a recuar. Então qual que era a ideia? Que ele fizesse um pullback ali, né? Deixasse um box abaixo subindo ali abaixo ou bem em cima do 100%, né, de FIBO, e depois desse uma inversão do Renko lá com o box para baixo. Então marquei ali na tela. Aí nesse momento ali o Renko dava o sinal lá do outro lado. Eu não fiz, graças a Deus, né, diferente de ontem. Talvez tivesse feito e tivesse com a mesma ideia de ontem, ia me estrepar de novo. Porque qual que é a ideia do Renko, né? É 1 para 1 e no 15R lá é 200 pontos. Ontem teria dado certo e hoje também. O problema é que o meu take, o primeiro alvo é 300. Não dá para trabalhar dessa forma. Então ali eu coloquei uma região só para poder marcar. Marcar ali onde seria o ponto de entrada. Foi pelo Renko a entrada, tá? Mas aí eu marquei aqui nesse gráfico mesmo. O ponto de entrada seria nesse ponto. Vou adiantar um pouquinho aqui, vamos ver se não vai demorar muito. O vídeo está em 14 minutos. Ponto de entrada seria ali. O stop 200 pontos acima. Pelo Renko ele ficaria em cima do último topo, que aí vai conciliar bem ali com 100%. E o alvo 1 para 1. Né? 200 pontos, que daria um pouco antes ali dos 111. Então teria dado certo hoje. Vocês vão ver aqui, deixa eu adiantar. O stop seria ali. Ficou bem em cima do 100 ali. Uma merda para ver. Olha que cagada que eu fiz. Mas enfim, a ideia é só ilustrar o que eu fiz ontem. Teria dado certo se eu tivesse seguido também o gerenciamento de lá. É 200 para 200. Enfim,
o alvo seria ali, que seria de 1 para 1. Deixa eu adiantar aqui para vocês verem que teria pego o alvo. Aí ele chegou a beliscar bem em cima, né? Deu 200 e alguns poucos pontos ali da região de entrada ali, ó, 111.090, é isso? 111.090 com 111.364. É isso daí. Então teria pego aí, tranquilinho, mas ainda bem que eu também não fiz a operação, porque eu teria deixado o meu alvo de 300 pontos, teria me lascado de novo, né? Então, não mistura as coisas. Estuda, que é importante sempre estudar, estuda. Depois que tiver definido e tudo muito bem regrado, aí sim põe em prática. Pessoal, deixando bem claro, eu sou um trader iniciante, não sou professor, não tenho pretensão de ensinar nada, tá? Apenas compartilhar o que eu estou estudando. Então eu vi uns vídeos aí, conheci há pouco tempo, apesar dele já ter um tempo no mercado, o Edu Moraes, do Edu Index, ele tem até indicador aí na plataforma que ele fala sobre operar Renko com as teorias de Dow, né? Topos e fundos, ascendentes e descendentes. Então eu estou estudando, né? Quanto maior o tempo gráfico, maior a assertividade, porém maior é o capital que você precisa ter para poder operar, né? Para operar num 15R, aí o stop mínimo de índice é de 200 pontos, mínimo, tá? Porque é o tamanho do Renko, do boxzinho com a reversão, né? Então ali, por exemplo, do dia anterior ele fechou ali com topos e fundos descendentes. Então o que eu preciso esperar? Um topo que seja maior do que o topo, menor que o topo anterior, para poder fazer uma venda, né? Porque o fundo rompeu. Nesse caso, o topo que se formou, ele rompeu o topo anterior. Então aqui eu tenho que esperar um fundo maior do que o fundo anterior, né? Para poder fazer uma compra. Então nesse caso ele, mesmo que ele inverteu o Renko ali, ó, você não faz a operação. Por quê? É o primeiro rompimento do topo. Você precisa do quê? Agora de um fundo, né, maior do que o fundo anterior para fazer a compra. No fundo 2 ali, ó, então, por exemplo, seria habilitada uma entrada, né? Por quê? Down, né? Topos e fundos ascendentes. Então ele já fez um fundo maior do que o fundo anterior. Fez ali um fundo maior do que o fundo anterior. Então você faria como a entrada aí? Fechou, você compra a mercado ali, né? Com o stop abaixo da mínima, que no 15 Renko aí vai dar os 200 pontos. E o alvo é 1 para 1, né? Teria pego ali 200 pontos. Fiz um desenho bem porquinho ali da ideia do topos e fundos para poder explicar, porque como eu não estava gravando o áudio na hora, né? Aí ali depois, no meio dessa descida, foi até uma falha minha, ele teve uma inversão ali, tá? Então aí se você tiver critério de qualquer inversão já operar, você teria entrado ali e teria tomado um stop, né? No meio. Eu teria tomado um stop ali. É que essa regra de coloração aí acabou confundindo ou vai ajudar em algumas situações, né? Mas enfim, nesse caso aí, ó, ele perdeu o fundo, tá vendo? Ele fez um fundo inferior que o fundo anterior, então não opera. Perdeu o fundo, que eu tenho que esperar um topo menor do que o topo anterior para fazer uma entrada. Nesse caso inverteu, essa regra de coloração que tem é simples, tá? Não tem nada de mágico nela. Ele só colore a reversão do Renko quando tiver pelo menos dois boxes contrários. Então você entra ali, ó, no fechamento, stop acima, 200 pontos para baixo, teria dado o gain também. Topos e fundos continuam descendentes, então fundo eu não vou fazer nada, né, nesse outro fundo, eu vou procurar mais um ponto lá para venda, né? Então ali fez um topo menor do que o topo anterior, vai entrar na mínima, ele fechou a inversão do Renko, entra na mínima, stop no topo e abaixo aí 1 para 1 o take, né? Como eu falei, essa regra de coloração aí que eu estou usando não é mágica, é só uma regrinha para poder ficar mais fácil a visualização das inversões. Ele só colore se tiver pelo menos dois quadrados aí
antes da operação, né? Beleza? Então, vamos adiantar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que eu marquei aí, ó. Ia fechar o candle, eu tive que parar minha anotação. Então, deixa eu adiantar aqui. Deixar mais uma vez muito bem claro, sou um trader iniciante, não estou ensinando nada, apenas compartilhando meus estudos e o operacional. Então aqui eu desenhei só para ter uma ideia, né? Deixar clara a ideia do operacional, que é operar o price action puro. Quer aprender sobre isso? Procura o canal lá, chama Edu Moraes. O cara é foda, o cara é bom, mano. Cara, eu não consegui ainda ser muito assertivo nessas, mas eu tô estudando, ele abre, o conhecimento, o ensinamento dele lá no canal dele é top. Então qual que é a ideia, né? Tá vendo? Fundos e topos descendentes. Então, rompeu o topo anterior, você só pensa em compra. Espera fazer um fundo, fez um fundo e não perdeu o fundo anterior, compra. Você pode operar contra a tendência? Pode, mas a probabilidade de dar ruim é grande. Então aí foi lá, segundo ali, rompeu o topo, só pensa em compra. Não rompeu o fundo, deu a inversão do rank, você vai comprar. Só que aí você precisa avaliar, estudar, né? Não é todo, se você fizer todo o sinal sem uma região, você está lascado. Você vai ficar perdendo e ganhando muito. E na venda é o mesmo esquema. Não faz, perdeu o fundo, você só vai pensar na compra. Então ali, ó, por exemplo, seria uma compra ainda, né? E teria dado stop, né? Por exemplo, porque ele não rompeu o fundo, né? E teria dado stop. Então ali, ó, não renovou o fundo, o topo, né? Também se pode fazer a venda, mas perdeu o fundo, você só pensa na venda. Eu acho que eu tirei tudo da tela porque ia fechar a porra do gráfico. Mas enfim, acho que ficou claro, deu pra entender. Se não ficou claro, você procura lá, Eduardo Moraes, o canal dele. É da hora o canal do cara, mano. Dá pra tirar bastante coisa de lá, bastante conhecimento, beleza? Então setup no dia de hoje, deixa eu até adiantar aqui, deixa eu ver. Vou adiantar depois até o final, mas setup só foi isso, só deu 2 sinais, não tivemos mais sinais. E finalizamos o dia aí com prejuízo de 432 e tranquilinho dentro, graças a Deus, dentro do operacional. Já tá longo pra cacete o vídeo. Então é isso daí, se Deus quiser amanhã estarei de volta para mais um dia de mini índice. E antes de me despedir, deixar aqui só, adiantei mais um pouquinho o vídeo, né, um trecho maior do mercado, marquei um quadrado ali antes, ó, que maravilha, que região de valor, né, que resistência, porra, mano, mas depois que tava pronto, eu também enxerguei, cara, né, então eu tô estudando e tentando ao máximo, né, porra, depois que eu fui gravar o vídeo, eu vi, porra, bem no pivô do dia anterior, ó, porra, então eu podia ter traçado ali uma região e esperar o comportamento, talvez, mas aí, beleza, não teria tido sinal, teria blindado, ou de repente, depois da minha segunda entrada, né, ele ficou um doji ali na região de valor, numa resistência importante, aí venderia perdendo a mínima com stop na máxima, buscando até os 111 por porra, depois que tá tudo pronto, velho, né, então a briga para quem tá começando é essa, isso tudo funciona, todo o setup, todo operacional é maravilhoso. Você pega Larry Williams, as médias que o Palex divulga bastante, 9.1, 9.2, ponto contínuo, tudo funciona. Se você tiver capital e conhecimento e saber que você está trabalhando com probabilidade. Quando a gente entra numa operação, toda vez que eu entrei aqui, foi para estopar? Não, podia ter evitado? Talvez pudesse. Mas eu entro aqui com a expectativa, né, como diz o Edu Moraes lá, a expectativa de que o movimento vá a meu favor. E o que eu faço para me proteger? Protejo com um stop, porque se a minha expectativa ou a minha leitura estiver errada, eu estou protegido. O que eu não posso é perder tudo numa operação só, ou ficar comprando, fazendo preço médio, cai eu compro, porque teria dado certo, né? Teria a cada, sei lá, 300, 400 pontos que vai caindo, eu vou comprando. Depois, ó, deu uma revertida, puta que maravilha. Mas precisa ter um capital absurdo para isso. Eu mesmo aqui falo, conselho, se fosse bom, se vendia, não se dava, mas o meu conselho fica.
Nunca, jamais, em hipótese alguma, opere reversões infinitas, preço médio infinito, caso você não tenha dinheiro infinito. Porque se você não tiver um capital gigantesco e estiver trabalhando com uma margem grande por contrato, o dia que der errado, você vai, desculpa o termo, mas você vai cagar sangue, porque não tem o que fazer, né? Então, eu prefiro trabalhar com meu stopinho ali, errar mais, mas quando eu acerto, eu ganho mais do que quando eu perco, e no longo prazo se mostra interessante. Terminaremos o mês no lucro? Não sei, descobriremos junto, como eu sempre falo, né? Porque aqui eu não escondo nada, eu venho aqui e mostro o que eu fiz, até fora do operacional, a cagada que eu fiz, eu mostrei ontem aí. Mas é isso aí. Então, se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.